Vou me apresentar aqui brevemente, tá? Meu nome é Ricardo Teixeira da Silva, eu sou procurador da Câmara Municipal de São Paulo, tá? E também, academicamente, eu tenho mestrado, sou advogado, formado pela Universidade de São Paulo, tenho mestrado em Ciência Política e doutorado em Direito do Estado, sempre pela Universidade de São Paulo. E para mim é uma grande honra, um grande prazer poder participar desse curso aqui na ESA. Tá? Queria agradecer a oportunidade à Escola Superior da Advocacia, agradecer o convite do meu amigo Fábio Santana, que coordena esse curso, que tem feito um trabalho incrível aqui na ESA. E agradecer a vocês que estão acompanhando aqui essa aula. Espero, com certeza, será muito proveitosa para mim, porque quando a gente está ensinando, a gente sempre está aprendendo e fixando mais esse conteúdo, e espero que seja proveitosa para vocês também, tá? São 2 horas de aula aqui, uma batida um pouco longa, então eu acho que até para a nossa aula ficar mais proveitosa, ficar mais interessante, né, nós poderíamos... Fica aberto, né? Fica facultada a palavra, vocês podem enviar questões aí pelo chat. Acredito que existe alguma forma de vocês falarem aqui. Eu tento abrir aqui, se for o caso também, se não, eu peço ajuda aqui ao nosso suporte, tá? Mas, por favor, fiquem à vontade para fazer as intervenções que vocês acharem pertinentes. Esse tema aqui do processo legislativo é um tema muito interessante, tá? E eu vim falar hoje sobre o processo legislativo ordinário, mas buscando trazer para vocês uma visão de como funciona esse processo legislativo dentro da Casa Legislativa, né? Então, falo aqui no subtítulo, comissões, plenário, votações, ou seja, como que isso ocorre na prática. E aí eu vou trazer, eu preciso trazer para vocês uma visão que é tanto da ciência política, quanto da minha prática profissional enquanto procurador da Câmara Municipal de São Paulo. Tá? Eu costumo dizer que quando nós pensamos num advogado civilista, num jurista que atua na área de direito civil, ele precisa estar atento à evolução da sociedade, né, aos temas mais importantes relativos à família, ao patrimônio, em razão da própria dinâmica social estar em constante transformação. Da mesma forma, um advogado criminalista, né, geralmente ele vai se atentar às questões mais para o lado da psicologia, né, buscando encontrar ali razões que expliquem aquela conduta criminosa, que possam atenuar alguma pena. Da mesma forma, o pessoal do direito do trabalho costuma ter um viés mais sociológico, das relações sociais entre capital e trabalho, etc. e tal. Nesse sentido, né, eu entendo que nós, da área de direito público, mas principalmente no direito constitucional, nós temos que ter uma atenção muito grande à política e à ciência política, porque a nossa matéria-prima sobre a qual vai incidir a norma jurídica e sobre a qual vão incidir os princípios e etc. e tal, é a política. Então, eu trago esse viés da política sob um ponto de vista teórico, mas também sob um ponto de vista prático, e espero que possa agregar algo diferente, né, ao nosso conhecimento, algo diferente do que geralmente aparece nos manuais ou mesmo em algum curso seja mais comum aí sobre a área. Tá? Então, trouxe alguns slides aqui para buscar conduzir essa aula de uma forma mais didática. O primeiro ponto
que nós devemos ter em vista para tratar do processo legislativo. O processo legislativo é, ao fim e ao cabo, uma forma por meio da qual a sociedade conseguiu organizar um processo de deliberação, um processo decisório, para que seja possível a adoção de decisões coletivas, tá? Então, as deliberações coletivizadas são fruto da civilização, ou seja, em um estágio inicial, como já dizia lá o clássico Thomas Hobbes, o homem vivia numa guerra de todos contra todos, em que imperava a violência, em que imperava a lei do mais forte. E mesmo o mais forte, ele não tinha garantia nenhuma de preservar a sua vida ou a sua segurança, pois, como dizia o próprio Hobbes, ele poderia ser envenenado, ele poderia ser alvo de uma emboscada, e não havendo nenhum controle, nenhuma atuação coercitiva, né, todos estavam em frequente risco de perder a sua vida, sendo a vida, nesse estágio, uma vida curta, cruel, perigosa. E aí o homem se organiza, e se organizando, ele precisa organizar também uma forma de tomar as decisões que devem ser respeitadas por todos. Afinal de contas, se as decisões não forem respeitadas por todos, nós voltamos para aquele estágio de total anarquia. E aí existem alguns estágios dessa evolução, né? Nós pensando aqui nas primeiras formas de organização social, nas formas familiares, havia ali um chefe da família, geralmente um homem mais experiente, quem decidia, e todos os restantes, todos os outros membros da família tinham que acatar aquela ordem, mesmo que ela não fosse totalmente justa, né? Porque mais importante do que seguir a uma ordem justa é seguir alguma ordem, né, que libere o homem desse estágio de caos, de anarquia. Na medida em que a sociedade vai ficando um pouco mais organizada, começa a se sedentarizar, começa a se organizar em tribos menores, surgem aqueles conselhos também geralmente formados por homens um pouco mais experientes, os anciãos, e eles vão debater ali as questões principais que estão afligindo aquela tribo e tomar as decisões que deverão ser acatadas por todos. E nisso vai ocorrendo uma evolução, né? Não temos tempo aqui para fazer esse panorama de toda essa evolução, mas passam por experiências de democracia na antiguidade, experiências republicanas na antiguidade, e depois a monarquia, o absolutismo, até chegarmos, enfim, à democracia. A organização desse processo e a organização desse processo numa democracia, então, ela possui razões de ordem jurídica, ordem hierárquica, né? Precisa haver uma hierarquia normativa, precisa haver um órgão competente para decidir, e esse órgão tem que ser o único com capacidade para deliberar sobre aquele tema, como era um chefe de família, como era um conselho de uma tribo, e como são hoje os parlamentos modernos. E existem razões de ordem prática, né? Essas razões de ordem prática se voltam principalmente à indução do consenso, e nós vamos falar um pouco sobre isso no dia de hoje, tá? No começo, essa conversa pode até parecer um pouco teórica demais, mas eu acredito que um pouco mais adiante vai ficar mais claro aonde nós queremos chegar. Então, existem essas razões de ordem prática. Os estudiosos atuais do campo da ciência política, né, me ocorre aqui o nome de Bernard Manin, principalmente, eles fazem uma distinção muito clara sobre a democracia antiga e a democracia atual. A democracia antiga, estou pensando na democracia grega, em contraposição à democracia atual.
A democracia grega, ela foi, de fato, uma experiência de democracia, tá? E aí sempre existem aquelas críticas muito corretas, muito fundadas, de que não se tratava de uma democracia plena, afinal de contas, as mulheres não tinham direito à participação, as pessoas escravizadas não tinham direito à participação, era uma participação restrita à menor parte da população, que era formada por homens livres. Essas críticas estão corretas. No entanto, a democracia grega ela tinha algumas características de democracia que não se repetem atualmente. Por exemplo, ela era uma democracia direta. Os cidadãos se reuniam na ágora, se reuniam em praça pública e deliberavam. E tomavam as suas deliberações diretamente. As questões eram propostas e eles se reuniam e votavam e deliberavam sobre essas questões. E aqueles que ocupavam os cargos públicos, por sua vez, não eram eleitos, eles eram escolhidos por meio de sorteio, tá? Sorteio que para nós parece uma coisa muito excêntrica, mas o sorteio, na verdade, é a forma mais justa e imparcial de dizer aos homens que cada um pode ser escolhido para exercer aquela função pública. Diferentemente do que acontece na democracia atual. Na democracia atual, o que vale não é o princípio da igualdade, tá? Como na democracia antiga. A partir do momento que todos podem se candidatar ao sorteio e todos podem ser sorteados, todos aqueles homens livres tinham iguais chances de ocupar as funções públicas. Na democracia atual, que se organiza por meio de partidos políticos e por meio de eleições, não vige o princípio da igualdade, vige o princípio da distinção. Ou seja, esses partidos e esses políticos que se destacam dentro dos partidos, eles estão galgando, estão buscando uma posição pública, o acesso a uma função pública, não dizendo que eles são iguais aos outros, eles estão dizendo que eles são mais capazes, que eles possuem um melhor conhecimento, uma maior sensibilidade, uma maior atenção às questões importantes para a população como um todo, ou para determinados segmentos sociais, e por isso eles demonstrarão uma competência maior do que os outros, e é por isso que eles devem ser escolhidos. Ou seja, a democracia atual é baseada no princípio da distinção e não no princípio da igualdade. E existe a distinção também entre os diversos partidos e os diversos políticos, os diversos agentes. Então, é necessário construir uma ordem, né, em que essas pessoas com visões distintas, com compreensões distintas do mundo, possam dialogar e chegar a um consenso. Vamos lá. A imagem está cortada. Como que eu posso fazer aqui, hein? O pessoal está me avisando aqui que a imagem está cortada. Deixa eu tentar resolver aqui. Já está resolvido. Bom, vamos seguir aqui então, pessoal. Então, existe essa questão da democracia atual ser, na verdade, muito diversa daquela democracia ateniense. A democracia atual, ela não é uma criação espontânea como democracia. Ela é, na verdade, uma evolução da aristocracia. Então, há 1 século, 2 séculos, 3 séculos atrás, aí a depender do país que nós adotemos como referência, era uma pequena elite quem tinha acesso às funções públicas e às deliberações públicas. Com o passar dos anos, com a expansão do sistema educacional, com uma maior abundância econômica no mundo, com a evolução e a luta pelos direitos humanos, pelos direitos civis, foi se expandindo cada vez mais o número de cidadãos, né,
E essa pequena elite, essa pequena aristocracia foi se expandindo, né? E as instituições políticas foram sendo gradualmente reformadas para compreender um número maior e maior e maior e maior e maior de pessoas, tá? Então, muito embora quando nós chegamos na faculdade de Direito e temos aquelas disciplinas introdutórias propedêuticas de IED, de TGE, né? E muitas vezes os professores chegam com essas referências da antiguidade. A democracia nasceu na Grécia, Aristóteles foi o autor que descreveu as formas de governo na antiguidade. Na verdade, essa democracia grega, ela não tem muito ou não tem quase nada a ver com a democracia atual. A democracia atual é uma evolução da aristocracia, né? E havendo um número cada vez maior de cidadãos colocados para dentro desse sistema político, passa a haver cada vez um número maior de disputas entre eles, e o processo legislativo é uma forma de resolver essas disputas da maneira mais proveitosa e interessante para a sociedade. E a melhor forma de resolver essas disputas entre os grupos e elites políticas é a formação de consensos, tá? Então, nós estávamos falando sobre a distinção entre os partidos e os seus representantes. Assim como as empresas, no nível econômico, né, elas buscam a maximização dos seus próprios interesses, assim como as pessoas na sua vida privada buscam a maximização dos seus próprios interesses, e não existe nenhum problema em relação a isso. Isso é o natural da vida, eu diria, não somente dos seres humanos, mas da vida, né? Se nós pensarmos em uma árvore, os galhos dela crescerão em direção à luz do sol e as raízes crescerão em direção à água. Então, o mais natural de todo organismo vivo ou de toda organização que precisa se manter, como uma empresa ou uma instituição pública, é buscar a maximização dos seus próprios interesses, né? E a diferença entre esses interesses induz ao surgimento de conflitos, né? As teorias da ação racional ou escolha racional, rational choice, elas buscam explicar a forma como esses agentes trabalham sempre buscando a maximização dos seus interesses, né? Como é esperado que cada um desses agentes atue buscando seus interesses. E aí, o consenso aparece como uma moeda de troca entre esses agentes, entre esses partidos, para que a deliberação busque contemplar na máxima medida possível todos aqueles participantes, né? Então, não se trata como se pensava lá em Atenas, a política não se trata como se pensava em Atenas, né, de buscar o melhor interesse de todos, de buscar o melhor interesse da coletividade, né? O melhor interesse de todos quem? Quando nós temos uma disputa, por exemplo, numa eleição presidencial, geralmente surgem ali visões diferentes de mundo, né? Vai ter um candidato dizendo que o melhor a se fazer é cortar impostos, afinal de contas, o Estado é mais ineficiente na promoção do gasto público, e se o Estado deixar de arrecadar tributos e deixar esse dinheiro na mão das empresas e das pessoas, as empresas e as pessoas alocariam esses recursos de uma forma mais eficiente, contribuindo para o desenvolvimento do país. É uma visão de mundo. Outro candidato vai dizer que o país é muito desigual e existem pessoas muito ricas que não pagam tantos impostos e pessoas muito pobres que não têm serviços básicos, e que uma forma de transformar esse país mais justo seria impor maiores tributos sobre essas pessoas muito ricas que se beneficiam de toda a estrutura estatal, da estrutura de segurança, da estrutura do judiciário, né, para manter essas propriedades, que elas paguem impostos que se revertam em serviços para os mais pobres e, dessa forma, reduz a desigualdade.
E qual dos dois está pensando no melhor bem para todos, no melhor bem para o coletivo? Não existe essa questão, né? São modos, são pontos de vista diferentes, e um deles vai beneficiar mais um determinado grupo de pessoas, o outro deles vai beneficiar mais outro grupo de pessoas, e eles precisam debater essas questões e buscar, na máxima medida possível, chegar a um consenso, tá? Mas por que chegar a um consenso? Então, vamos lá. Nós que nos formamos ou que estudamos o direito constitucional, geralmente nós entramos na matéria do processo legislativo por um ponto de vista muito positivista, né? Então, quando nós estamos lá na faculdade, tem uma aula de processo legislativo, o que o professor vai nos dizer? Olha, a Constituição diz o seguinte: a Câmara dos Deputados é formada por representantes dos estados, com máximo de 70 e mínimo de 8, atualmente são 513. Para ser aberta a sessão, é preciso que estejam presentes a maioria dos parlamentares. Para deliberar sobre leis ordinárias, é preciso a obtenção da maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes. Para aprovar leis complementares é necessário a maioria absoluta, ou seja, a maioria das cadeiras. Para emenda constitucional, a maioria qualificada. E nós estamos pensando sempre em números e na obtenção de uma maioria, como se a democracia funcionasse simplesmente dessa forma. Por esse ponto de vista, a democracia seria um jogo de soma negativa, ou seja, alguns jogadores ganham exatamente aquilo que os outros perdem. Ou seja, eu apresento uma proposta para revogar impostos, essa proposta vai a votos. Tenho maioria? Revoguei o imposto. Não tenho? Não revoguei. Ou eu ganho ou eu perco. Ou o contrário. Mando um projeto de tributação sobre grandes fortunas. Tenho maioria? Passou? Ganhei. Não tenho? Perdi. Essa é a visão tradicional que nós saímos, né, ao ler a Constituição, ao ter uma visão rápida do processo legislativo. Então, aqueles que integram a maioria sempre ganham e aqueles que a ela se opõem sempre perdem. Por quê? Porque, como nós sabemos, as casas legislativas estão organizadas por meio de partidos, né? E aí, se nós temos um sistema bipartidário, um partido vai ser majoritário, o outro vai ser minoritário. A tendência é que o partido vote, todos os membros do partido votem em um sentido e todos os membros do outro partido votem em outro sentido. No Brasil, onde existe um pluripartidarismo até exacerbado, né, são mais de 20 legendas com representação no Congresso Nacional, uma fragmentação partidária enorme. O partido do presidente da República tem pouco mais de 10% das cadeiras. A sua coligação eleitoral chegou a aproximadamente 15% das cadeiras, né? E aí existe uma coalizão com partidos muito diferentes, uma fragmentação partidária muito grande. Mesmo assim, qual é o resultado natural esperado? Quando é pautado um projeto, se o governo tem maioria na coalizão, os seus deputados vão votar a favor e os deputados da oposição vão votar contra, ou se a oposição tiver a maioria, ela vai prevalecer, pois os seus deputados vão votar contra e os deputados do governo vão votar a favor. Ou seja, seria um jogo estático, né, onde a proposta é pautada e ela vai ou não vai de acordo com um resultado que já é pré-concebido, bastando observar a composição do parlamento. Qual seria o resultado se a deliberação no parlamento, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, de fato ocorresse dessa forma? A repetição dos mesmos ganhadores e dos mesmos perdedores tende a provocar um acirramento de ânimos e agravamento do conflito. Na medida em que o confronto se agrava e se acirra, ele pode adotar formas destrutivas que extrapolam os limites da própria política, como, por exemplo, a guerra. Ou seja, pessoal,
O processo legislativo, ele não serve para verificar quem tem mais voto do que o outro, para aprovar ou não uma proposta. Ele serve também para isso, mas não é, o principal não é isso, né? Porque, afinal de contas, grosso modo, nós já sabemos com antecedência quem tem mais ou menos votos. Basta observar a composição partidária das casas legislativas, tá? Então, o processo legislativo, ele serve para amenizar esses conflitos, para colocar essas pessoas que pensam diferente em uma mesa e para estimular um diálogo e um consenso entre essas pessoas. Se eu sou de um partido minoritário, eu tenho que ter a perspectiva de conseguir alguma coisa. Senão, o que eu estou fazendo no parlamento? Né? E se eu sou de um partido majoritário, eu preciso compreender que eu preciso sentar e dialogar com o meu oposicionista. Porque senão eu não seria um parlamentar, eu seria um ditador, eu seria aquele que já sabe que a sua vontade vai prevalecer de qualquer maneira. Então, os parlamentos modernos, tá? Estou falando aqui das democracias, todas aquelas democracias mais antigas, mais estáveis, América do Norte, Europa Ocidental, mas também, né, dessas democracias que nós chamamos da terceira onda de democratização, América Latina, leste da Europa, sudeste da Ásia, que foram as constituições da América Latina, de países da África, do leste da Europa, etc., né, essas mais recentes, como é a nossa Constituição de 88, foram, em grande medida, inspiradas nas constituições dos países europeus do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. E elas estruturam o processo legislativo de maneira que o processo legislativo se apresente como um jogo de soma positiva, um jogo em que prevalece a busca pelo consenso, tá? Então, como isso se dá? Primeiro, a administração dos conflitos e de interesses faz parte da democracia. Esses conflitos de interesses aparecem na sociedade. O papel da política e do processo legislativo é pegar esses conflitos que já aparecem na sociedade e colocar esses conflitos para dentro do parlamento. É no parlamento que tem que ocorrer o debate, o confronto, e não nas ruas. Tá? O consenso é a fórmula pela qual nenhuns ganham tudo aquilo que podem e nem os outros ganham tudo aquilo que querem. Tá? Então, eu estava falando de alguns exemplos de propostas. As estruturas do processo legislativo, as suas instituições, as suas etapas, elas são construídas de uma maneira que aquela proposta que contempla o grupo majoritário, ela precise passar por muitas etapas nas quais ela vai ser confrontada, para ver se lá na frente o grupo minoritário conseguiu amenizar essa proposta, ou colocar alguma coisa do seu interesse, conseguiu, pelo menos, se expressar e em alguma medida, ter uma relevância e ter uma importância, né, durante aquele processo. Para tanto, é necessário que a maioria consinta, portanto, em ceder uma parte do que poderia ganhar e de que a minoria aceite menos do que poderia obter. Como que a gente consegue produzir isso no processo legislativo? Porque se eu posso ganhar tudo que eu quero, né, se isso está ao meu alcance, eu não tenho razão nenhuma, não tenho motivo nenhum para sentar e debater com o meu adversário e ouvir as razões do meu adversário e até ceder
a alguns pontos das intenções do meu adversário. Então, são as próprias estruturas do processo legislativo que precisam criar essas oportunidades. Aqui, gente, vocês conseguem ver essa apresentação, né? Aqui, a gente tem uma demonstração gráfica, né, disso que eu tô passando aqui, uma demonstração mais gráfica daquilo que seria uma tabela, uma matriz ali de teoria dos jogos, tá? Então, um jogo de soma negativa, um ganha, o outro perde, não tem conversa. Num jogo de soma positiva, os dois ganham parte do que queriam, né? Então, ninguém leva tudo. E no jogo de soma zero, os dois perdem. Então, num jogo de soma negativa, como seria aquela concepção jurídico-formal da democracia, como regra da maioria, né? Em um jogo de soma negativa, um diz sim e o outro diz não. E não existe uma evolução do diálogo, não existe a formação de um consenso. Em um jogo de soma positiva, ambos dizem sim, ou seja, eles conversam, eles formam um diálogo, e aí vai chegar naquela proposta mais intermediária, que não contempla exatamente nem a pretensão de um e nem do outro, mas depois de todo um processo, eles estão convencidos de que aquilo foi o máximo, né, que se pôde obter. Então, ambos dizem sim. No jogo de soma zero é quando nós já estamos ali em um cenário tão deteriorado, em que a política ela parte para um confronto ostensivo, ela descamba para a violência ou para a guerra. Então, é o cenário em que ambos dizem não. O processo legislativo é estruturado como um jogo de soma positiva. Ele é estruturado para que, no seu final, os atores estejam dizendo sim. Todos digam sim, ou pelo menos uma maioria que não seja simplesmente a maioria numérica, matemática, mas que seja uma maioria muito mais representativa daquela casa. Uma outra razão para isso, pessoal, além dessa razão de que a formação de consensos é muito interessante para manter todas as forças políticas interessadas na manutenção da democracia, né? Para que eu seja interessado na manutenção da democracia e do processo político, eu tenho que ter alguma capacidade de interferência nesse processo. Esse é um dos motivos de levar ao consenso, de que as instituições buscam o consenso. Um outro motivo é esse aqui, relativo à intensidade dos interesses, o que fica muito explícito no debate das comissões, né? Porque no plenário o debate é mais curto, são poucos parlamentares que podem falar, né? Existe ali uma parte introdutória da sessão legislativa, que é o pequeno expediente e o grande expediente, em que ou falam as lideranças dos partidos, ou existe um rodízio para que os diversos parlamentares possam falar, e um dia fala 3, no outro dia falam outros 3, no outro dia falam outros 3, e vai se formando uma fila, né? Nas deliberações do processo legislativo, se for uma casa pequena, 20, 30, no máximo, de parlamentares, o regimento pode autorizar que todos peçam a palavra, mas se for uma casa grande, como a Câmara dos Deputados, por exemplo, que tem 513, seria impossível facultar a palavra a todos. Então, essa atribuição acaba competindo ao líder do partido, falar ele próprio ou indicar algum outro membro para falar. Nem sempre todos conseguem se expressar adequadamente no plenário.
Então, o que acontece? O processo legislativo é fragmentado em uma série de pequenos comitês, em uma série de comissões, como preferiu dizer a nossa Constituição Federal. E nessas comissões, né, os parlamentares vão buscando se posicionar, muitas vezes de acordo com a sua formação, de acordo com seus próprios interesses. Então, na Comissão de Saúde, por exemplo, geralmente existem alguns parlamentares que são médicos, outros que são servidores públicos da área de saúde, outros que são engajados em movimentos sociais pela promoção de direitos relativos à saúde. Né? Na Comissão de Constituição e Justiça, geralmente integram essas comissões parlamentares com formação jurídica. Né? Eu sou procurador da Câmara Municipal de São Paulo. Atualmente, uma dos 55 e das 55 vereadoras é a professora Janaína Pascoal, professora da Faculdade de Direito da USP. Ela chegou na Câmara Municipal de São Paulo e já solicitou um lugar na CCJ. Então, ela, se não me engano, é do Partido Progressistas, que tem 4 cadeiras. O Partido Progressistas tinha direito a uma cadeira na CCJ. Então, ela procurou o líder do seu partido e falou, olha, nós vamos ter parlamentares em 4 comissões, eu gostaria de ficar na CCJ. Então, os parlamentares vão buscando se posicionar dentro das comissões, dentro daquela sua área de interesse. E aí, essas comissões que já estão ocupadas por parlamentares que tenham um interesse maior naquela área, né, ou que tenham um conhecimento maior daquela área, essas comissões vão ter como discutir essas questões de uma forma mais detida e, principalmente, levando em conta a intensidade dos interesses sobre cada matéria que vai ser debatida na comissão. O que essa questão da intensidade dos interesses quer dizer? Quer dizer o seguinte, pessoal. Muitas vezes uma maioria de 51%, ela não tem justificativa política, moral, social para prevalecer sobre uma minoria de 49%, ou, em muitos casos, até quando essa diferença é maior. Tá? Então, vamos pensar aqui em um exemplo para ilustrar essa questão da intensidade dos interesses quando uma matéria vai ser debatida dentro de uma comissão. Tá? Vamos pensar ali que dentro do orçamento existe um determinado recurso que está previsto para a área de educação. Existe uma grande maioria que gostaria de utilizar esses recursos do orçamento para construir piscinas nas escolas, né? Seria uma ótima ideia, sem dúvida nenhuma. A piscina desenvolve a respiração, combate a bronquite, natação é um esporte completo, existem outros esportes, existe o polo aquático, poderia ser aberta a piscina em horários específicos à comunidade, fim de semana, aquecimento global, um calor danado, seria de fato muito proveitoso para a maior parte da população a construção dessas piscinas nas escolas. Por outro lado, existe uma minoria que pensa em empregar esses recursos de uma outra forma. Uma pequena minoria teve uma outra ideia. Ela quer, na verdade, adaptar fisicamente os prédios, né, das escolas para que as escolas possam receber estudantes com deficiência. Estudantes que não podem se locomover, né? Ou, no caso de outras deficiências, né, mais relacionadas a questões mentais, né? Hoje a gente vê que essa pauta relativa às crianças com autismo cresceu muito, e o autismo hoje é sabido, é um grande espectro, né? Desde crianças que possuem um nível 1 de suporte, que não demandam um suporte tão grande, quanto crianças com nível 2 e 3 de suporte, que precisam de uma atenção individualizada ali quase que o tempo inteiro.
Essas crianças, muitas vezes, as escolas só aceitam essas crianças quando existe também um acompanhante terapêutico, né? Muitas vezes os pais, quando querem colocar essas crianças em uma escola particular, a escola fala, ô pai, ô mãe, eu não tenho estrutura na minha escola para receber a sua criança. Você precisa você precisa pagar um acompanhante terapêutico para que ele fique o tempo inteiro na sala com a sua criança. Então, vejam bem, né? Obviamente, a construção da piscina traria um proveito enorme para a grande maioria dos estudantes. Mas a adaptação do prédio ou a contratação de acompanhantes terapêuticos diz respeito à própria possibilidade de outras crianças poderem frequentar a escola e não serem totalmente excluídas da escola. Então, por mais que você queira a piscina, eu quero muito mais uma rampa que me permita chegar à sala de aula. Por mais que você queira fazer natação, eu quero muito mais ter um profissional acompanhando meu filho, para que meu filho possa frequentar o ambiente escolar e não fique 100% excluído da escola, sem formação nenhuma. Então, existe aqui uma grande disparidade entre a intensidade dos interesses, né, na sociedade, e nós estamos falando aqui de uma política pública. Mas quando nós pensamos em outros campos, como no campo de direitos civis, por exemplo, isso também aparece em diversos outros temas, né? Um tema que muitas vezes é debatido pela sociedade é o da união entre pessoas do mesmo sexo e do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Ano de 2025, ainda existem pessoas que se incomodam em ver pessoas do mesmo sexo constituindo uma família, né? E dizem que, por conta disso, são contra. E muitas vezes apoiam essa opinião, essa preferência em princípios morais, religiosos e etc. Mas, no fim das contas, o que nós estamos falando é de um incômodo que essas pessoas sentem em relação a conviver com outras pessoas. Agora, as pessoas de orientação homoafetiva, né, quando elas são privadas de ter reconhecida essa união ou esse casamento, o que elas estão sofrendo não é um incômodo. O que elas estão sofrendo é uma diferenciação em relação aos direitos civis, né? Da mesma forma que nos Estados Unidos da América, até a década de 50, as pessoas negras não tinham os mesmos direitos que as pessoas brancas, né? Hoje, pelo menos perante a lei, essa igualdade é muito mais reconhecida. Caso o parlamento, a sociedade se negue a reconhecer esse direito às pessoas de orientação homossexual, homoafetiva, o que existe é simplesmente uma segregação de direitos civis, né? A consequência é dizer, existem cidadãos de primeira categoria e existem cidadãos de segunda categoria, cidadãos menores, cidadãos aleijados de direitos, né? Cidadãos que não possuem os mesmos direitos que os outros. Ou seja, é um debate em que, eventualmente, pode até ser que exista uma maioria contra, mas a intensidade das aspirações é muito diferente. O tanto que você é contra, né, vai ser muito diferente do tanto que o outro é a favor, porque o outro ele quer simplesmente ser um cidadão com igualdade de direitos. Ele não quer evitar um incômodo, ele não quer evitar algo que o incomoda. Tá? Então, tanto em relação a políticas públicas quanto a direitos civis, essa questão da intensidade das aspirações é muito relevante e é justamente no debate nas comissões
que os grupos da sociedade conseguem se organizar e conseguem levar as suas pautas e conseguem fazer uma discussão mais detida, tá? E é por isso que as comissões são tão importantes. Então, passando aqui, uma forma de atenuar as diferenças e intensidades é criar pequenos colegiados, que são justamente as comissões, tá? Esses pequenos colegiados devem ser permanentes, essas comissões devem ser permanentes, devem devem funcionar de forma permanente, né? Isso só para trazer aqui a diferenciação concreta e agora até sob o ponto de vista positivo, né? Existem as comissões permanentes e as comissões temporárias, tá? As comissões permanentes são aquelas pelas quais geralmente passam os projetos de lei, ou comissões extraordinárias que discutem assuntos muito recorrentes, né, mas que também precisam funcionar continuamente. E as comissões temporárias geralmente são comissões de estudos, né, pensando aqui no processo legislativo. Quando a gente pensa na função de fiscalização do parlamento, as comissões temporárias mais importantes são as CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Mas pensando aqui no processo legislativo, as comissões temporárias mais importantes são as comissões de estudos. Por exemplo, né, nós tivemos recentemente a privatização da Sabesp. A Sabesp, empresa estatal, empresa do Estado de São Paulo, tinha o Estado de São Paulo tinha o controle acionário, mas para sair a privatização da Sabesp tinha que ser vencida uma questão municipal, uma questão do município de São Paulo. Por quê? O município de São Paulo é responsável por aproximadamente 50% das receitas da Sabesp. De todo o dinheiro que entra no caixa da Sabesp, quase a metade vem do município de São Paulo, das pessoas, empresas e do poder público. Então, foi feito lá um estudo econômico, né? Pessoal lá do mercado financeiro, pessoal do governo do estado fez um estudo econômico, chegou à conclusão de que a privatização só seria viável se o município de São Paulo continuasse com o seu contrato com a Sabesp. Né? Quem estuda aí mais a área do direito administrativo sabe que tem aquele marco do saneamento básico, não é muito minha área, mas o serviço de saneamento básico é um serviço municipal e o município pode firmar esse contrato com diferentes empresas. Então, o município de São Paulo, a princípio, poderia romper o contrato com a Sabesp e contratar com outra, ou mesmo prestar o serviço diretamente, acredito. Então, foi feito esse estudo, constatou-se que era necessário que o município de São Paulo continuasse com a contratação com a Sabesp para viabilizar a privatização, e na Câmara Municipal de São Paulo foi instituída uma comissão de estudos para verificar quais eram as principais necessidades da cidade em relação ao fornecimento de água, em relação ao saneamento básico. E, com base nesses estudos, foi que a Câmara Municipal de São Paulo chega com uma proposta e fala, nós vamos continuar com o contrato com a Sabesp, tá? Contanto que a Sabesp atenda a essas e essas exigências, essas questões que são necessidades do município. No entanto, existem muitos assuntos que são assuntos permanentes, assuntos referentes à própria organização pública, às questões de constitucionalidade, as questões de finanças, né, políticas públicas específicas, como da área de saúde. A política pública municipal, uma das mais importantes, é a de uso e ocupação do solo, né, desenvolvimento urbano. Então, essas são comissões permanentes que estão de forma reiterada, estão de forma permanente constituídas e de forma reiterada vão discutindo essas questões por meio dos diversos projetos de lei. E aí a gente vai ver aqui como isso funciona de uma forma um pouco mais objetiva, tá?
que essa parte dos parlamentares, eles procuram ali se posicionar, né, naquela comissão onde eles têm mais afinidade, tá? Então, vamos pensar aqui na Comissão de Saúde. Comissão de Saúde, estou pensando aqui numa Câmara menor, né? Em São Paulo são 7, mas vamos pensar aqui em uma Câmara Municipal menor com 3 vereadores, tá? E existe ali uma previsão orçamentária novamente, vamos pensar aqui em políticas públicas, tá? Então, existe um vereador que é a favor de aumentar em 30% o repasse de recursos para entidades do terceiro setor que prestam serviços à população. Um outro vereador defende um reajuste salarial de 30% para os servidores efetivos dos hospitais. Por fim, existe um terceiro vereador que defende a construção de um centro de zoonoses para recolher os animais doentes e evitar a proliferação de doenças contagiosas. O Executivo pretendia fazer esse repasse de aumento para o terceiro setor, mas ele sabe que os outros 2 vereadores vão ser contra essa proposta e ela não vai ser aprovada na comissão, tá? Por outro lado, o Executivo não tem recursos para atender os 3 pleitos. Ele tinha recurso para aumentar em 30% o repasse das entidades do terceiro setor, mas ele não tem recursos para atender os 3. Então, essas 3 questões em debate na Comissão de Saúde, tá? O Executivo queria aumentar o repasse para o terceiro setor em 30%, e o seu vereador defende essa proposta. Tem o outro vereador que defende o aumento salarial para os servidores efetivos em 30%, e o outro vereador que quer criar o hospital animal, o centro de o hospital animal não, o centro de zoonoses, tá? Essa situação, esse debate dentro da comissão, ele vai levar à formação de um consenso, já que os 3 vereadores possuem uma ideia diferente e nenhum dos 3 tem voto suficiente para levar sua proposta adiante. O que vai acontecer? Eles 3 vão sentar na comissão e eles vão chegar ao seguinte consenso. O primeiro vereador consegue aprovar um repasse de 10% para as organizações conveniadas e não mais 30%. O segundo vai conseguir um aumento salarial de 10% para os servidores efetivos e não mais 30%. E o terceiro consegue celebrar um convênio com o município vizinho para encaminhamento desses animais, embora ele não consiga construir o centro de zoonoses no seu próprio município. Ou seja, nós chegamos aqui a 3 soluções intermediárias que não contemplam exatamente as aspirações de nenhum dos vereadores, mas os 3 conseguem perceber que dentro dos recursos disponíveis e dentro da oposição encontrada entre os seus pares, essa acaba sendo a solução possível. Não é a solução ideal para nenhum dos 3, mas é a solução possível. Então, todos ganham. Não ganham exatamente aquilo que queriam, mas ganham alguma coisa. E todos perdem também, porque tiveram que abrir mão, né, de parte das suas aspirações, mas o parlamento, a tramitação pelas comissões, a possibilidade de apresentação de mudanças nas propostas por meio de emendas, substitutivos, destaques, toda essa burocracia política que é possível no decorrer do processo legislativo, ela serve justamente para isso, para colocar diversas dificuldades, diversos pontos de trava ao longo do processo legislativo, para que esses caras, para que esses homens, essas mulheres, tenham que sentar e negociar e chegar numa solução que muitas vezes não é a ideal para cada um deles individualmente, mas que é a solução possível e que contemple a força política de cada um, de cada grupo, né?
Então, se eu sou... A Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares. Se eu sou um partido com 51 parlamentares, eu estou muito longe de ter uma maioria. Mas eu tenho que ter recursos regimentais, recursos políticos que me permitam ganhar ali pelo menos cerca de 10% das minhas aspirações, que é o meu peso dentro do parlamento. Isso é muito diferente de colocar para votar. Né? Se colocar para votar, eu vou perder de 480 a 50. Não vou ganhar nada. Mas eu vou conseguir travar e levar as minhas propostas no decorrer do processo político. Essa é a questão. Então, vamos aqui passar as características das comissões. Isso aqui já é matéria que está na Constituição, tá, pessoal? Então, as comissões elas devem ter uma representação proporcional por bancada ou partido político. Então, assim como o plenário, que engloba todos os parlamentares, cada força política representa uma proporção do plenário, é como se a comissão fosse um pequeno plenário, né? Então, vamos supor, a comissão tem 20 cadeiras e existe um partido que representa 20% do plenário, ele vai ter direito a 4 cadeiras dentro dessa comissão. E assim, sucessivamente, assim como acontece com a própria mesa diretora, né? Muito comum, principalmente em cidades do interior, em câmaras menores, às vezes a Câmara tem 9 vereadores e o partido do prefeito elege 5. Aí o partido do prefeito vai lá e elege todos os cargos da mesa diretora. Essa eleição tem uma chance muito grande de ser anulada pelo Poder Judiciário, que vai mandar que seja refeita uma eleição para que a mesa diretora tenha uma representação proporcional aos partidos políticos que integram a casa. E assim como ocorre com a mesa diretora, ocorre com as comissões, né? Às vezes a gente vê um parlamentar de um partido que faz muita oposição àquele governo, né? E esse parlamentar, esse partido não quer nem chegar perto, ou também às vezes é um partido pequeno que nem teria direito à cadeira, né? Mas isso, na verdade, é um pouco também reflexo dessa política polarizada, radicalizada que existe hoje, né? As instituições foram construídas justamente para que os diferentes sentem juntos e tenham lugar um ao lado do outro. Então, vou voltar novamente para o exemplo que eu conheço um pouco melhor, que é onde eu trabalho na Câmara Municipal de São Paulo. Existe o prefeito hoje, é o Ricardo Nunes, eleito pelo MDB, né? E a maior agremiação com representação na Câmara Municipal é o PT. O PT que disputou a eleição contra o Ricardo Nunes, apoiando o candidato Boulos para prefeito, e hoje é um partido de oposição, mas o PT possui a sua cadeira na mesa, né? O primeiro secretário da mesa, o primeiro secretário da casa, é do Partido dos Trabalhadores. E é muito importante que exista essa composição política para que as comissões, a mesa, todos esses colegiados tenham uma representação proporcional, para que todos os partidos tenham a possibilidade de influenciar na discussão, independentemente de serem contra ou a favor o poder executivo que está ali na vez. E aqui, pessoal, para encerrar essa parte, eu queria falar um pouco da comissão que, para mim, é a mais importante, que é a Comissão de Constituição e Justiça, tá? Que também é uma questão que eu acho importante discutir, porque principalmente quando a gente pega ali os manuais de direito constitucional, né, quando que eles vão falar da Comissão de Constituição e Justiça? Geralmente, no capítulo que trata não do poder legislativo,
mas do capítulo que trata do controle de constitucionalidade, né? Então, os autores falam lá do controle difuso, controle concentrado, etc. e tal, e existe uma classificação que é a do controle prévio ou do controle posterior. E sempre quando vai falar do controle prévio, aparece essa referência à Comissão de Constituição e Justiça. Ela possui, sim, essa atribuição de verificar a constitucionalidade e a legalidade dos projetos, tá? Mas a gente precisa entender que isso aqui é um parlamento. É muito diferente do Poder Judiciário. Nós, procuradores, nós podemos assessorar os parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça, mas o parecer sobre a constitucionalidade e a legalidade dessa propositura é do parlamentar, é do vereador, é do deputado estadual e é do deputado federal. Ele não é um ministro de corte constitucional e nem um desembargador de tribunal de justiça. Então, não é nem exigível dele que ele promova esse controle rígido, férreo da constitucionalidade. Agora, obviamente, quando aparece uma matéria que é claramente inconstitucional, ele vai ter uma dificuldade muito maior para defender o avanço dessa matéria na CCJ do que quando é uma matéria cuja discussão de inconstitucionalidade é mais ali bola dividida, né? Então, mesmo na nossa função, na nossa atribuição de procurador, quando os vereadores da comissão precisam de uma ajuda para o parecer sobre a constitucionalidade, a gente costuma dizer, aqui, estou recorrendo a uma metáfora que eu aprendi com o professor João Trindade, que inclusive é consultor legislativo no Senado Federal. O professor João Trindade Cavalcante, ele diz o seguinte: o filtro de constitucionalidade, o controle de constitucionalidade da CCJ, para a gente entender, né, é como se fosse o processo de filtragem de água. A gente precisa fazer essa analogia, tá? Então, quando a gente vai pensar num processo de filtragem de água, a água é recolhida lá do lago, da represa, do ribeirão, e ela passa por uma primeira peneira, na onde vão ficar os galhos, as folhas, garrafa PET, né? Tudo esse tipo de coisa que a gente vê boiando. Aí ela vai passar por uma nova camada de filtragem, e vai passar por um calcário, e vai passar por uma areia fina, e vai passando por várias etapas, cada vez mais finas, mais restritas, né? Até que do outro lado saia a água limpa, cristalina, aonde ela ainda vai receber algum tratamento de cloro ou flúor ou de algum outro produto que garanta a sua potabilidade, né? As suas propriedades próprias para o consumo humano. O nosso trabalho de assessoramento ou o próprio trabalho dos parlamentares na Comissão de Constituição e Justiça é esse primeiro filtro. Tirou a água do ribeirão, tirar galho, tirar folha, tirar garrafa PET. Né? Aquilo que é flagrantemente inconstitucional, ou como dizia o ministro Sepúlveda Pertence, né, quando existe uma inconstitucionalidade chapada, a CCJ deve apontar. Agora, se há uma questão que existe uma dúvida, existe uma divergência, não deve ser o parlamento que vai matar essa discussão logo de saída por meio da CCJ. Tá? Muitas vezes, a gente vê alguma matéria que, principalmente tratando aqui de lei municipal, né? O Tribunal de Justiça de um estado diz que aquela matéria é constitucional e o de outro estado diz que é inconstitucional. Muitas vezes essas matérias chegam até o Supremo Tribunal Federal
e são decididas por placares divididos. 6-4, 6-3, 5-4. Então, se pode existir divergência entre os desembargadores dos tribunais de justiça sobre a constitucionalidade de uma matéria, se pode existir divergência entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, vai ser o vereador? Vai ser o deputado? Quem vai matar essa matéria logo de saída? Não. Na dúvida, bola para frente, né? Está chegando aqui uma questão do Adonis. Vamos, até para dar uma quebrada aqui, vamos comentar. Procuradoria da Câmara de São Paulo sempre emite parecer sobre as proposituras. Eu sei que cada casa legislativa ela se organiza de uma determinada maneira, tá? Como que funciona na Procuradoria da Câmara de São Paulo? São muitos projetos e, por consequência, muitos pareceres. Então, existe um setor da Procuradoria que fica acompanhando os novos projetos que entram, tá? Inclusive, na Câmara Municipal de São Paulo, todos os projetos precisam passar por CCJ e a CCJ é sempre a primeira comissão, tá? Então, todos passam por CCJ e a CCJ é sempre a primeira. Então, esse setor já fica acompanhando os projetos que vão entrando e, na medida em que entra o projeto, a Procuradoria faz uma minuta, tá? De parecer desse projeto e encaminha para o vereador relator. Se o vereador relator falar, legal, estou de acordo, ele assina e manda para frente. Mas o parecer é dele, tá? O parecer não é da Procuradoria. O parecer é do relator. O trabalho da Procuradoria aqui é um trabalho de assessoramento jurídico, tá? Não é um trabalho de consultoria jurídica. Ele se assemelha ao trabalho de um assessor de um desembargador ou de um assessor de um ministro do Supremo, né? O ministro do Supremo, ele produz milhares de decisões por mês, ou no mínimo centenas de decisões por mês. Obviamente que ele não tem nem tempo de analisar todos esses processos. Então, ele possui lá algumas dezenas de assessores. Esses assessores ou já conhecem o entendimento dele e já fazem ali uma minuta de acordo com o que ele entende, ou se é um caso mais difícil, fala, ministro, esse caso é assim, 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 vê se o senhor está de acordo. Ele fala, não, vou mudar aqui, 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 tá? Mas o voto é do ministro, o voto é do desembargador. E aqui no nosso caso é a mesma coisa. A gente faz uma minuta e encaminha para o vereador relator. O vereador ele pode tanto seguir com aquele entendimento, que aí essa minuta ela vem justamente com o entendimento que está prevalecendo no Tribunal de Justiça, no STF. Claro, como eu disse, existem matérias que são bola dividida, onde a gente sempre vai puxar a brasa para a nossa sardinha. Existem matérias, né, em que às vezes tem um problema de redação, em que a gente consegue criar um substitutivo, e aí esse vício de inconstitucionalidade que ficava mais evidente, ele consegue ficar mais ali escondido, né? Então, também é feito um trabalho para melhorar a constitucionalidade desses projetos, tá? Mas é isso. A princípio, a Procuradoria faz uma minuta para todos os projetos, mas o parecer não é da Procuradoria. A Procuradoria faz apenas o assessoramento jurídico, tá? Não é, por exemplo, como um parecer de licitações e contratos. Aí existe a responsabilidade funcional do procurador, aquela é a opinião jurídica dele, é ele que assina e é ele que responde. Aí é a função de consultoria jurídica, não a de assessoramento. No processo legislativo, a gente trabalha com a função de assessoramento. Bom, mas é isso. Essa parte, acho que então já está mais explicada. Vamos passar aqui para a seguinte. Esse ficou esquisito,
Mas é muito bom esse designer aí do PowerPoint, né? Eu estou aprendendo a mexer nele agora. Estou realmente impressionado com ele e com todas as outras IAs que estão surgindo aí. A dinâmica, essa aqui é a dinâmica da tramitação na Câmara de São Paulo, tá? Então, todos os vereadores, eles possuem competência para apresentar o projeto. Então, eles vão fazer o protocolo lá, hoje tem o protocolo eletrônico até. Uma vez que o projeto de lei é protocolado, ele vai ser encaminhado ao presidente. Tá? O presidente, ele tem a atribuição de fazer alguns controles prévios. Então, é o presidente que vai verificar, por exemplo, se já foi aprovado um projeto idêntico. É o presidente que vai verificar se na mesma sessão já foi rejeitada uma matéria idêntica. É o presidente que vai verificar se existe um outro projeto em tramitação idêntico àquele ou muito semelhante àquele que recomende, no caso, fazer um apensamento. Então, o presidente vai verificar essas questões formais para verificar sumariamente se o projeto tem condições de prosseguir em tramitação. Uma vez que o projeto tem essas condições, o presidente vai designar as comissões. As comissões sempre são a CCJ a primeira e a Finanças por último. Isso é uma regra da Câmara Municipal de São Paulo, nem em todo lugar é assim, tá? Na CCJ, a CCJ para nós é a primeira, porque nós entendemos que é a comissão, mas posso disponibilizar o material. O pessoal perguntando aqui. A CCJ é a primeira, porque na Câmara de São Paulo nós entendemos, né, que ela é a mais importante e que se o projeto não tiver uma mínima viabilidade jurídica constitucional, ele nem merece continuar, tá? E aí, até em um encontro que eu tive com o professor João Trindade, do Senado, o professor João Trindade me falou o seguinte: no Senado é o contrário. No Senado, a CCJ é a última, porque ao longo do processo legislativo, cada projeto vai recebendo tantas mudanças por meio de emendas, substitutivos e etc., que às vezes o projeto entra de um jeito e sai de um jeito totalmente diferente lá na ponta. Então, a CCJ vai falar sobre essa configuração final do projeto, e não do jeito que ele entrou, para vocês verem como é interessante, como existem várias razões, né? Todas elas muito boas para justificar a forma de tramitação dentro das comissões. Mas, em São Paulo, tá? A CCJ é a primeira, então todos os projetos passam por CCJ, e aí o presidente vai designar as comissões de acordo com cada matéria. Por exemplo, existe um projeto sobre a remuneração dos profissionais da saúde pública. Necessariamente esse projeto... a Ellen está me dizendo aqui na Alesp também é a primeira. Eu a princípio achava que em todos os lugares era a primeira, mas aprendi que não é. No Senado, por exemplo, é a última. Então, por exemplo, se a gente tem um projeto sobre remuneração dos agentes de saúde, aqui, necessariamente, o presidente vai designar CCJ, né, a administração pública, porque a gente está falando de serviço público, de servidores públicos, a comissão de saúde e, por final, a comissão de finanças. Eliana está comentando, na minha Câmara, a CCJ só envia para parecer jurídico. Essa questão do parecer do procurador ou do parlamentar é uma questão que muitas vezes acaba ficando delicada, né? Sobre esses limites do que é técnico, o que é político. Eu apesar de ser procurador, eu tendo a confessar para vocês que eu tendo a ver o mundo
né, com uma lente um pouco mais de ciência política do que de direito. Então, eu tendo a acreditar que deve prevalecer o entendimento político. Mas, obviamente, que informados, né, sempre informados das questões jurídicas que incidem. E aí, sim, precisa do parecer da CCJ. E aí é que eu acho que está a grande questão, né? O projeto precisa passar por CCJ. Isso não quer dizer que os parlamentares vão fazer um controle rigoroso do projeto, do ponto de vista jurídico. Mas o parlamentar ele tem que estar submetido ao ônus de defender a constitucionalidade do seu projeto. O parlamentar ele manda um projeto de lei falando: cria o novo hospital da Zona Norte. Ele manda um projeto dizendo: cria a duplicação das vias da Marginal Tietê. Projetos, obviamente, inconstitucionais por vício de iniciativa. Ele tem todo o direito de convencer os seus colegas da CCJ a votarem a favor do projeto. Mas o relator do projeto, ele tem a obrigação de apresentar um parecer, defender esse parecer e suportar no debate público os ônus de estar defendendo uma posição que é claramente equivocada. Se ele tem a capacidade política de levar isso adiante, tem que levar adiante. Mas ele tem que ter o ônus dessa discussão. Tá? E muitas vezes, já para não ter que enfrentar esse ônus, os parlamentares acabam acatando que se trata realmente de um projeto inconstitucional. Mas eles têm todo o direito de mandar para frente um projeto que, de acordo com o entendimento do Supremo, ou do TJ, ou de seja lá quem for, é inconstitucional. O parlamentar tem todo esse direito. Mas ele precisa enfrentar o ônus de fazer esse debate. Tá? Esse é meu ponto de vista. Então, como eu estava falando, os projetos eles passam por cada comissão, né, de acordo com as matérias, e aí tem projetos realmente muito amplos que passam por muitas comissões, e projetos que passam por poucas comissões, que tratam de matérias muito específicas. Isso vai interferir também na tramitação de cada um. Então, é apresentado parecer, né? Acho que isso aqui já está mais para os próximos slides. Então, o projeto entra na comissão, é designado o relator, né? E aqui, pessoal, a comissão é formada proporcionalmente ao tamanho das bancadas, né? É a comissão que elege o presidente, ou seja, o presidente geralmente vai ser do maior partido, ou de um dos maiores partidos, ou pelo menos um presidente que tenha uma convergência entre os parlamentares de um espectro maior de partidos, né? E dentre as principais atribuições do presidente, o presidente tem a atribuição de convocar as reuniões, ele tem a atribuição de montar a pauta e ele tem a atribuição de distribuir os projetos para os relatores. E aqui vocês notem que aqui já existe um filtro, né? Porque se existe o presidente, isso vale para o parlamento inteiro, para todos os órgãos do parlamento. O presidente da Câmara, ele representa aquele colegiado. O presidente de uma comissão, ele representa aquele colegiado. A liderança de um partido, ela representa aquele partido como um todo, né? Eu lembro ali durante o governo Bolsonaro, né, com todas as críticas que alguns têm, que muitos têm, outros defendem, etc. e tal, foram apresentados muitos pedidos de impeachment em relação ao presidente Bolsonaro, e os presidentes à época, primeiro o Rodrigo Maia, depois o Arthur Lira, não pautaram esses pedidos de impeachment e foram muito criticados, né, por conta disso. Como se competisse ao presidente decidir
se vai ter impeachment ou não. O presidente, ele é um simples representante do colegiado inteiro. Então, se o Rodrigo Maia, se o Arthur Lira não pautavam os pedidos de impeachment, é porque não tinha condições políticas de pautar o pedido de impeachment, é porque a casa não queria discutir impeachment, né? Eles foram colocados ali pelo voto dos seus pares, eles representam seus pares. Eles não vão, principalmente sobre os assuntos mais importantes, de maior repercussão, eles não estão ali para tomar decisões que fossem contrárias àquilo que a casa entende que é o correto a fazer, né? E da mesma forma as lideranças, da mesma forma os presidentes das comissões. Então, o presidente da comissão, ele vai distribuir o projeto de lei, né, para um relator, e aqui já existe um filtro, né? Então, a depender do resultado que aquele colegiado espera, ou que o presidente, como representante da maioria, espera, ele já vai distribuir para um ou para outro, né? Ah, esse projeto aqui do prefeito é para dar pau, então já vou distribuir para o vereador da oposição. Ah, não, esse projeto aqui é para passar rápido, então eu já vou distribuir para o vereador que é do partido do prefeito, que é mais próximo ao prefeito. E isso tudo faz parte do equilíbrio, né, do parlamento, do equilíbrio de forças, porque ele tá ali justamente ocupando uma posição, né, onde precisa contemplar todos, mas que reflete a opinião daquele colegiado de uma forma mais ampla. Então, tem essa distribuição, o parlamentar designado como relator, né, ele vai apresentar o seu parecer, quando ele apresenta o parecer está pronto para pauta. Aí vai competir ao presidente colocar em pauta ou não. Uma vez colocado em pauta, regimentalmente, os outros parlamentares têm direito a pedir vista desse parecer, tá? Sendo limitado a um pedido de vista. Em tese, o pedido de vista é para que o parlamentar possa estudar de uma forma mais detida essa matéria, mas, na maioria das vezes, o pedido de vista é uma medida de obstrução do projeto, né? Então, isso aí, até o parlamentar do menor partido, ele tem o direito regimental de pedir vista e o projeto vai sair de pauta, sendo devolvido para a sessão seguinte, onde ele poderá voltar para a pauta. Mas até o parlamentar do menor partido, se tiver cadeira na comissão, tem direito a pedir vista e tirar o processo de pauta. Às vezes já se esgotou o pedido de vista, né? O que os parlamentares fazem, que aí não tem previsão, mas já é um acordo político, é apresentar um requerimento de suspensão do projeto, né? E aí ele precisa ser aprovado pela comissão, não é um direito subjetivo do parlamentar, mas ele pede, eu gostaria de estudar esse processo, é um projeto muito complicado, eu gostaria que ele ficasse suspenso por 3 sessões para estudo. Também, geralmente, é uma medida de obstrução, mas aí é necessário a anuência de todo o colegiado. É diferente do pedido de vistas. O pedido de vistas qualquer um pode pedir, e aí aquele deputado que não tem uma representação tão grande, ele tem uma carta na manga para negociar com a maioria. Vai falar, esse projeto aqui é muito importante para vocês, então eu quero que você vote esse outro meu aqui, porque senão eu vou pedir vista e vou atrasar o seu. Muitas vezes a imprensa, né, quando vai tratar do funcionamento do parlamento, de uma votação, fala, olha lá, o que eles fizeram foi toma lá da cá, o que eles fizeram foi vota no meu que eu voto no seu. O parlamento, as estruturas, são feitas justamente para que eles conversem e que um vote no interesse, de acordo com o interesse do outro, um ceda um pouco o seu ponto de vista e vote de acordo com o outro, para o meu ponto de vista poder avançar também, né? Então, essa abordagem, infelizmente, é uma abordagem equivocada,
né? É uma abordagem muito baseada naquela regra de sim ou não, como se o parlamentar ele tivesse ali ocupando uma cadeira para dizer sim sempre que eu tenho esse ponto de vista, essa opinião, e dizer não sempre que eu tenho outra opinião. Para fazer isso, ele não precisava nem ir até o parlamento, né? Ele podia ficar votando por um aplicativo de celular. Então, a ideia é toma lá da cá, ficou uma expressão assim carimbada, né? Depreciativa, mas a ideia é justamente essa, é que um consiga votar de acordo com algo que ele não concorda para avançar a sua pauta também. Bom, aqui é o dispositivo constitucional, né? Fala das comissões, tem que observar a regra da proporcionalidade, assim como a mesa, de acordo, são distribuídas de acordo com as matérias. Aqui o Adonis está falando que votam o pedido de vista também. Aí tem que ver se o regimento tratou dessa forma, né? No regimento em São Paulo, o pedido de vistas é um direito subjetivo do parlamentar, assim como geralmente acontece com os processos judiciais, né? Processo no Tribunal de Justiça, no Supremo, um desembargador, um ministro, ele não se sente preparado para votar naquele momento, ele pode pedir vistas e, obrigatoriamente, o projeto vai sair de pauta, né? O que algumas vezes eu tenho visto no Supremo é um parlamentar pedir vista e outro parlamentar pedir para o presidente antecipação de voto, né? Então, sei lá, o ministro atualmente nessas questões políticas mais polêmicas, muitas vezes o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça ficam vencidos, então às vezes o ministro André Mendonça pede vistas antes de ser formada uma maioria, e aí algum outro ministro pede, então eu quero antecipar o voto. E aí é formada a maioria com essa antecipação de voto, apesar do outro ministro ter pedido vista. Mas lá para nós é um direito subjetivo, né? E aqui outras questões, convocar ministros ou secretários, aqui no nosso caso, né, as comissões, elas possuem as atribuições como se ela fosse um pequeno plenário, de fato, né? E essa questão da proporcionalidade, da colegialidade das comissões é muito importante. Então, por exemplo, no plenário, quando existe uma divergência sobre a interpretação do regimento, qual é o recurso à disposição dos parlamentares, da questão de ordem, né? O presidente inverteu uma ordem de votação, o presidente tomou alguma medida, cerceou uma fala, tomou alguma medida que desagradou o parlamentar usa aquele recurso pela ordem e formula a questão de ordem e o presidente vai apreciar. Não, realmente me equivoquei e vou conceder a ordem aqui ao parlamentar. Ou fala, não, há precedente, a sua posição está equivocada. Se o presidente indefere a questão de ordem do parlamentar, o parlamentar pode recorrer ao plenário, né? Toda decisão do presidente, a princípio, comporta recurso ao plenário. Nas comissões é a mesma coisa. Então, o parlamentar pode fazer um requerimento ao presidente da comissão. Por exemplo, o que acontece muito aqui em São Paulo? O chamado pé de pauta. O presidente da comissão ele solta a pauta, leva a pauta para a sessão da comissão, mas alguns projetos não entraram. Às vezes eu sou um parlamentar, eu pedi para o presidente incluir o meu projeto na pauta e ele não incluiu, né? O que eu vou fazer? Eu vou levar o meu projeto, o meu parecer, no caso, né? Quem pode solicitar a inclusão é o relator, que já entregou o parecer. Eu vou levar o processo com o meu parecer debaixo do braço e vou falar, presidente, eu quero que esse projeto seja incluído em pé de pauta. O presidente vai falar, não tem previsão regimental, a pauta já foi publicada, indefiro. Eu vou recorrer para o plenário da comissão. Então, recorro ao plenário, solicito que seja colocado em votação pé de pauta, tal. E é votado ali em plenário.
Se o plenário concordar, o plenário da comissão supera a decisão do presidente da comissão e o projeto entra em pé de pauta e pode ser votado naquela sessão. Então, a colegialidade é uma das características mais importantes aqui das comissões, tá? Aqui, esse slide é mais descritivo, né? São as comissões permanentes da Câmara Municipal de São Paulo. A Justiça tem 9, Finanças, que está no inciso 2, mas é sempre a última, tem 9 também. Política urbana metropolitana é muito importante, né? Ela geralmente é o centro da discussão. Os projetos de lei de uso e ocupação do solo, plano diretor, esses projetos são os mais importantes, né? Os que mais causam impacto aqui na cidade. E trânsito, educação, saúde, etc. Aqui também, pessoal, é mais um pouco dessa prática aqui do funcionamento das comissões, né? Então, ela vai deliberar por maioria de votos. Quando a comissão tem o prazo, é um prazo impróprio, tá? Então, aqui são 15 dias para emitir parecer e cabe prorrogação, mas na prática, como é um prazo impróprio, os projetos geralmente acabam ficando mais tempo na CCJ. Tá? E aí tem essa questão do parecer, né? Como eu disse, o relator apresenta um parecer, esse parecer é levado a votos, e se o parecer for aprovado, ele se converte em relatório. Passa a ser o relatório daquela comissão e é mandado para a comissão seguinte. Se o parecer for rejeitado, ele pode ser rejeitado de duas formas, tá? Ele simplesmente teve mais votos não do que sim. Nesse caso, compete ao presidente da comissão designar um novo relator dentre aqueles que votaram não, né? Então, o não ganhou. O presidente vai escolher um dos que votaram não e esse vai redigir um novo relatório, né, que vai se tornar o parecer que vai representar a vontade daqueles 5 que votaram não. Ou um desses parlamentares que são contrários, ele já pode levar um voto divergente, um voto em apartado para a sessão, né? E aí ele apresenta o voto dele. Primeiro, ele fala, ó, eu li o voto que foi apresentado aqui, que foi pautado, mas eu tenho esse voto divergente que eu gostaria de fazer a leitura e levar à votação. Se o voto divergente tiver mais votos, for aprovado aquele divergente, ele vai se tornar o relatório. E o relator vai ser esse parlamentar que apresentou o voto divergente e não aquele que ficou vencido, que foi o relator designado originalmente pelo presidente da comissão. Bom, aqui tá falando mais dessa dinâmica, né, da votação na comissão. E tem o caso também, pessoal, dos projetos que nem chegam ao plenário porque eles são aprovados diretamente nas comissões, né? Apesar do processo legislativo ser um dos núcleos essenciais da Constituição Federal, a Constituição Federal ela não fala muito, né? Ela tem pouquíssimas disposições sobre o processo legislativo e muitas dessas disposições acabam sendo tratadas pelo regimento das próprias casas, das casas parlamentares. Tá? Então, no caso aqui da Câmara de São Paulo, a gente tem o artigo 81, que diz: as comissões permanentes poderão discutir e votar proposições, inclusive projetos de lei, na forma do artigo 4610, em razão de matéria de sua competência, excetuados os projetos de iniciativa popular, de comissão, urgência, que cuidam das matérias previstas no 105.
Esse artigo 406, inciso 10, é o artigo que diz que o projeto pode ser aprovado uma vez que ele tenha passado com maioria de votos em todas as comissões que foram designadas, tá? Então, o projeto ele pode ser aprovado sem que nem tenha passado pelo plenário. No entanto, existe um filtro muito rigoroso para que os projetos de maior relevância não caiam nessa regra, tá? Então, a princípio, o próprio 81 aqui já exclui várias hipóteses. Iniciativa popular foi considerado importante demais para não ir a plenário. Projeto de comissão, ou seja, a autoria não é de um parlamentar isoladamente, é de uma comissão da casa. Um projeto mais relevante, mais estruturado. Projeto de regime de urgência, projeto em regime de urgência também trata de uma questão mais emergencial, que cuidam das matérias previstas no 105. E aí, pessoal, esse artigo 105, ele tem lá um mundo de coisas, né? Eu transcrevi aqui eu transcrevi aqui alguns incisos desse 105, mas a gente vai ver que tem um universo todo aqui, né? Porque, ó, de quando eu comecei a copiar já está no 22, então já tinha vários ali que eu acho que até pelo objeto, tamanho aqui da nossa aula, não caberia citar todos. Mas, por exemplo, projetos que autorizam concessão de direito real de uso de bem municipal, concessão administrativa de bens, alienação de imóveis, aquisição de imóveis, altera funções em empregos públicos, remuneração, plano diretor, uso e ocupação do solo. Então, no fim das contas, o que aconteceu é que o próprio parlamento achou interessante ter essa regra de aprovação pelas comissões, sem necessidade do plenário, mas também achou interessante que todas aquelas matérias que se mostrem um pouco mais importantes sejam submetidas a plenário e tem, assim, um debate mais amplo, né? A gente começou aqui a aula mostrando como as comissões trazem aquele debate mais cuidadoso, né? Mais detido, mais centrado. O plenário é o contrário, o plenário é aquele debate mais amplo que vai envolver toda a sociedade, vai envolver uma discussão mais apaixonada, uma discussão mais midiática, né? Na comissão, a gente tem mais tempo, tem mais calma para ter esse debate mais detido. Os dois são importantes, né? Mas entende-se que todas aquelas matérias mais relevantes devem sim passar pelo plenário. E em relação aos projetos aprovados pelas comissões, ainda assim, né, nem sempre o fato de ser aprovado por todas as comissões já vai garantir que ele se converta em lei somente após a sanção do prefeito, né? Mas não vai impedir que ele já seja encaminhado à sanção. Porque existe aqui no artigo 82 a previsão do recurso. Ó, não se dispensará a competência do plenário para discutir e deliberar sobre proposição que possa ser votada pelas comissões nos termos desta sessão, quando houver recurso, neste sentido, de 1/10 dos membros da casa. Tá? Então, os membros da casa são 55, 1/10 é 5,5. O primeiro número inteiro superior a 5,5 é 6. Então, se o projeto for aprovado pelas comissões, né? Se o projeto não diz respeito a nenhuma daquelas hipóteses que obrigam a ir para plenário e ele é aprovado pelas comissões, eu posso reunir 6 vereadores e apresentar um recurso. E aí, nesse caso,
o projeto obrigatoriamente vai ser submetido a plenário. Vejam, 6 vereadores não é um número alto, muito pelo contrário. Então, aqui a ideia é facilitar que o projeto vá a plenário, tá? A não ser que exista um consenso muito grande na casa sobre aquela matéria, né? É quase a totalidade. Eu preciso, a não ser que eu não tenha 49 de 55 a favor daquela matéria, né? Ela vai ser discutida em plenário. Então, o regimento, a gente vê que essa regra é uma regra mais de otimização mesmo, para não superlotar o plenário em matérias que existe um consenso muito grande, né? Um acordo já muito sedimentado sobre aquela aprovação. Vamos para. Aqui, pessoal, eu trouxe até algumas teorias para falar da importância do colégio de líderes, mas eu estou vendo aqui que o nosso tempo já está perto de se esgotar, né? Então, vou falar um pouco mais brevemente sobre o colégio de líderes, que é um órgão também muito importante do parlamento e do processo legislativo. O colégio de líderes, ele serve principalmente para que todas as agremiações partidárias com representação no Congresso tenham a oportunidade de levar as suas pautas dos seus projetos que querem deliberação, que querem que sejam pautados, tá? Então, o fato de um projeto de lei já ter percorrido todas as comissões não quer dizer que ele vai entrar em pauta. O poder de pauta é do presidente da casa. Mas, como eu disse antes, o presidente da casa não é um pequeno ditador, não é um rei. Ele foi colocado lá pela colegialidade, ele foi colocado lá pelo colegiado e ele deve satisfação e deve prestar contas ao colegiado, né? Então, assim, é imperativo, é um imperativo lógico que essa formação da pauta, daquilo que vai ser votado, passe pelo debate e pelo acordo com os outros partidos. E o colégio de líderes é justamente o lugar estabelecido, o lugar adequado para fazer esse debate com as lideranças de todos os partidos e levar para a pauta os projetos que são mais importantes para todos eles. Então, como que funciona geralmente? Na Câmara Municipal de São Paulo, até se caso alguém tenha interesse, o Colégio de Líderes é transmitido ao vivo, tá? Ele geralmente acontece na terça-feira, às 14, se não me engano. Se você entrar lá no YouTube e digitar Câmara Municipal de São Paulo, na terça-feira, às 14, vai aparecer o Colégio de Líderes ao vivo. Geralmente, existem... é facultada a palavra à liderança do governo, né? Existe um parlamentar que é o líder do governo, e ele vai trazer as propostas do governo para a formação da pauta daquela semana. Então, o líder do governo vai chegar lá e falar: ó, o governo quer pautar o projeto de intervenção urbana do Pio Pinheiros, esse projeto de reajuste de servidores públicos e a desafetação de um imóvel na Zona Norte, onde vai ser concedido para a iniciativa privada. E vão ser ouvidos os outros líderes, né? Geralmente, a oposição vai ser contrária, né? No Congresso Nacional existe até, além da figura do líder do governo, tem a figura do líder da maioria e líder da minoria, né? Então, no caso lá, já seria ouvido o líder da minoria. Mas aqui a gente tem as lideranças dos outros partidos, geralmente os partidos de oposição vão apresentar contrariedade a esses projetos, né, por diversos motivos, ou porque acreditam que a intervenção urbana não é proveitosa para a cidade naquele local, porque acham que o reajuste dos servidores deveria ser mais alto, porque entendem que aquele bem é importante que continue com o município. Então, falam, não, nós somos contra pautar esses projetos.
E aí existe uma negociação entre essas lideranças, né, para que sejam levados à pauta, talvez não todos os projetos objetivados pelo líder do governo, mas um deles ou alguns deles, né, mas que também sejam levados à pauta os projetos de interesses de outros grupos, né? Então, podem existir projetos de interesses dos vereadores, dos vereadores da área da saúde. Falou, ó, a gente concorda em levar esse à pauta, mas tem que levar esse projeto aqui sobre saúde também. E existem aqueles projetos também que são de um interesse mais individual dos parlamentares, né? É o nome de uma rua naquele bairro em que o parlamentar tem uma presença mais forte, é uma homenagem a uma pessoa ou uma entidade da sociedade civil que atua na área em que o parlamentar tem um certo destaque, que são projetos também importantes, né? Muitas vezes a gente vê também reportagens, olha só, a Câmara Municipal aprovou 100 projetos e 50 tratavam de nome de rua. Mas quem falou que não é importante, né, designar uma rua, um logradouro, que onde as pessoas moram, que não é importante as pessoas daquela comunidade discutirem se o nome daquela rua, daquela praça, realmente é uma pessoa importante para a comunidade. Eu acho que, na verdade, existe pouco debate sobre nome de rua. Devia ter mais. Né? Ah, mas por que, que a praça, né, desse lugar aqui vai chamar Elvis Presley, vai chamar Michael Jackson? Poderia chamar o seu Zé ali, que foi um comerciante, seu Zé da Silva foi um comerciante importante aqui do bairro, teve aqui a padaria, o açougue, por 50 anos, conhecia o bairro inteiro. Por que não pode ser o nome dele? Né? Essas coisas são importantes para a comunidade, né? Embora a sociedade seja cada dia mais individualista, a vida comunitária esteja cada dia mais reduzida, né? Então, muitas vezes acontece isso no Colégio de Líderes. Chega essa proposta, existem outras propostas de outros grupos de parlamentares, ou mesmo essas propostas mais individuais. Então, muitas vezes fica assim, tá bom, vamos votar os projetos do governo, né? Mas contanto que sejam votados também os projetos de vereador, né? Então, cada um vai apontar ali dentro daqueles projetos que têm condição de pauta, né, qual que é mais interessante naquele momento e vão fazer as sugestões, né, por meio dos líderes, e dessa forma construir a pauta que vai para a votação. Então, também outra coisa que é sempre divulgada, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, esse cargo é muito importante porque é ele que faz a pauta. Calma lá, né? É ele que faz a pauta, vírgula, porque ele faz a pauta, mas ouvidas as lideranças, ouvidos todos os partidos, todas as forças políticas, e principalmente aqui por meio do Colégio de Líderes. Olha que interessante isso, pessoal. Esse dispositivo que eu trago aqui sobre o Colégio de Líderes, ele é do regimento interno da Câmara dos Deputados. Aí fala aqui dos líderes da maioria e da minoria, dos partidos, dos blocos parlamentares e líder do governo. Já está desatualizado aqui o regimento, né? Hoje deveria constar também o líder das federações partidárias, né? Existem algumas em atividade. Eles compõem o Colégio de Líderes, né? Aqui, ó, sempre que possível, as deliberações do Colégio de Líderes serão tomadas mediante consenso dos seus integrantes. Somente se não for possível o consenso, é que vai ser deliberado pela maioria absoluta. Então, o Colégio de Líderes é mais uma dessas instâncias dentro do parlamento que são importantíssimas para a negociação e para a formação do consenso. E eu recorri aqui a uma disposição do regimento interno da Câmara dos Deputados, porque na Câmara Municipal de São Paulo não tem previsão do Colégio de Líderes,
mas por um costume parlamentar e por essa vocação de colegialidade e por uma vocação democrática que historicamente vem sendo repetida pelos presidentes, né? Quando eu tomei posse lá na Câmara em 2014, eu entrei com o presidente Zé Américo, né? Depois teve o presidente Donato, ou foi o contrário, Donato Zé Américo. Aí tivemos Milton Leite, Eduardo Tuma, Milton Leite de novo, agora Ricardo Teixeira, sempre realizando o Colégio de Líderes, e não obstante, né, não estar expresso no regimento, mas sempre realizando o Colégio de Líderes na terça-feira para discutir a pauta que vai ser levada adiante na terça, quarta e quinta-feira. Então, uma instituição também que não é muito falada, mas que é muito importante para a definição daquilo que vai ser votado e da negociação no processo legislativo. Tem essa parte final aqui, eu estou vendo que o tempo, na verdade, já está esgotando, tá? Eu trouxe essa parte final para falar dos substitutivos e das emendas e dos destaques, né? Apesar de não ser exatamente da comissão, porque essa parte ela tem um enfoque muito grande naquela proposta que a gente trouxe hoje, que é a proposta de demonstrar como as instituições do regimento interno e das casas legislativas são voltadas à formação do consenso, tá? Então, por exemplo, as emendas, os manuais de direito constitucional vão falar o seguinte: o parlamentar, a comissão, pode apresentar emenda para aperfeiçoar a proposta, para tornar aquela proposta melhor. Mas, como eu disse, melhor para quem? Né? Se é uma casa onde existem visões diferentes sobre o bem comum, onde existem visões diferentes sobre a utilização de recursos públicos, uma emenda, ela vai alterar aquele projeto, provavelmente ele vai ficar melhor para um e um pouco pior para o outro. Então, a emenda é a forma de um partido dizer, eu concordo em aprovar essa lei, mas contanto que ela seja modificada para contemplar esse interesse aqui, desse outro grupo. Ou contanto, eu sei que você vai ganhar porque você tem maioria, mas você está querendo demais. Então, eu vou pôr essa emenda para tirar um pouquinho, para ficar mais equilibrado, né? E os substitutivos também acabam exercendo um pouco essa função. Emendas substitutivos também são utilizados como mecanismos para facilitar a obstrução parlamentar, dificultar que aquelas matérias sejam votadas e aí obriga a maioria a negociar com a minoria mais uma vez, tá? Bom, mas é isso, pessoal. Acho que também os outros professores já devem ter entrado um pouco nessa questão, né? E nós vamos aqui já para o encerramento. Então, o projeto é aprovado, ou o substitutivo é aprovado, isso é uma coisa que pouca gente fala, né? Quando ele é aprovado com emendas, ele vai para a redação final, ou da CCJ, ou de uma comissão de mérito. E aí a redação final vai acrescentar aquela emenda se existir algum erro material. A redação final também corrige esse erro material e é feita uma sessão, uma reunião, uma sessão da comissão para aprovar essa redação final do projeto que é aprovado com emendas. Eu não sei exatamente como funciona aqui, se a nossa transmissão já vai cair. Tenho disponibilidade para ficar mais uns minutinhos, caso vocês também queiram comentar alguma coisa, tá? Agradeço a presença, a atenção, a interação, tá? De vocês todos. E é isso, muito obrigado, agradeço novamente a ESA, ao Fábio Santana, tá? Vou ver aqui com o nosso staff também sobre essa possibilidade de disponibilização do material, tá bom? Muito obrigado, gente, e
Até a próxima, tá? Obrigado mesmo.